Fala guerreiro, fala guerreira, QAP total. Você que procura conhecimento na área da segurança pública e privada está no local certo. Bora pro vídeo. Bom pessoal, meu nome é Hernani Ventura, instrutor de vigilantes, credenciado pela Polícia Federal, graduado em segurança pública e pós-graduado em direito constitucional, servidor público estadual na área da segurança pública, tá certo? Apresentações feitas, registradas, vamos para o conteúdo que é o que realmente importa, tá certo? Pessoal, continuamos aqui na nossa unidade didática Legislação Aplicada e Direitos Humanos, tá certo? No nosso último vídeo, pessoal, nós tratamos de direitos e princípios constitucionais. Eu encerrei a aula dizendo aos senhores e senhoras que na próxima aula iríamos conhecer um remédio constitucional, tá certo? O objetivo dessa matéria, é dotar o aluno de conhecimentos básicos em direito, direito constitucional, penal, ambiental e direitos humanos, tá certo? Pois bem, senhores, o habeas corpus é o remédio constitucional do qual eu citei na última aula, tá? O habeas corpus, ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 68, tá certo? Esse artigo 5º da Constituição Federal, ele trata de direitos e garantias individuais e coletivos. Por que direitos e garantias? Os direitos, pessoal, os direitos elencados ali pela Constituição Federal, eles trazem a natureza declaratória. A Constituição Federal, ela declara aquele rol de direitos que o cidadão possui, enquanto as garantias têm natureza asseguratória. A Constituição Federal tanto declara os direitos, quanto também ela nos traz garantias para assegurar aqueles direitos, tá ok? E o inciso 68 do artigo 5º, ele nos traz a seguinte redação. Olha aqui, ó. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, pessoal, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional, Ele é uma garantia que ele pode ser invocado por qualquer pessoa quando ela está ameaçada de sofrer uma violência ou uma coação em sua liberdade de locomoção. Então, o bem jurídico tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção, tá certo? E essa violência, essa ameaça é por uma ilegalidade ou um abuso de poder, tá ok? Mais à frente, nós vamos destrinchar todas as características que tem o habeas corpus, E já de antemão, a gente pode citar que, ao ler a redação aqui do artigo 5º, nós podemos observar, nós já podemos adiantar, que quando ele diz aqui que o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer, olha aqui, ó, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Ou seja, quando alguém sofrer é porque já aconteceu, a pessoa já foi presa. Então, nesse caso aqui, nós veremos mais à frente que o cidadão ele vai impetrar um habeas corpus repressivo, tá certo? Ou salvo-conduto. E quando ele se achar ameaçado de sofrer essa violência ou coação na sua liberdade de locomoção, ele vai impetrar um habeas corpus preventivo, tá certo? Porque a
a violência ou a coação ainda não aconteceu, mas o indivíduo ele se sente ameaçado de sofrer, né? Muitas das vezes a gente vê aí na televisão vários casos passar que determinado indivíduo ele impetrou um habeas corpus preventivo, né? A gente vê falar essa nomenclatura aí na televisão, nos jornais, nos telejornais, né? Pois bem, esse habeas corpus preventivo é porque aquele indivíduo ele se sente ameaçado de sofrer uma violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Aquela liberdade, aquela violência ou coação ainda não aconteceu, porém, aquele indivíduo ele já se sente ameaçado de sofrer, então ele vai impetrar um habeas corpus preventivo. Mas tudo isso nós vamos falar mais à frente nas características aí do habeas corpus, tá certo? O habeas corpus, pessoal, ele também está previsto e regulamentado lá no Código de Processo Penal, especificamente lá no artigo 647, tá ok? O artigo 647 do Código de Processo Penal, a redação é parecida com o inciso 68, né, do artigo 5º da Constituição Federal, né, porque ele vem regulamentando essa norma que a Constituição declara, né, assegura, na verdade. Né. Então lá ele vem dizendo basicamente que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Essa é a redação do artigo 647 do Código de Processo Penal, né? Ele vem ali reforçar o que a Constituição Federal já nos assegura, né? Então, pessoal, para começar aqui a falar sobre o habeas corpus, né, propriamente dito, nós vamos começar aqui com o conceito histórico do habeas corpus, tá certo? O habeas corpus, ele vem do latim, que tenhas o corpo, né? Isso aqui é uma palavra em latim, habeas corpus, que tenhas o corpo. O habeas corpus, pessoal, ele é um dos objetos jurídicos mais antigos, tendo ali as suas primeiras aparições, né? Já logo lá no século XIII, pessoal, lá na Inglaterra, tá? Uma das primeiras aparições ali do habeas corpus foi lá na Carta Magna do rei João Sem Terra, né? Em 1215. Essa Carta Magna do rei João Sem Terra, ela é um dos primeiros documentos, né, declaratórios de direitos humanos que se tem notícia, né? Essa Carta Magna do rei João Sem Terra, né, datada lá do ano de 1215. Então lá já fazia menção ao habeas corpus, tá certo, pessoal? E no contexto histórico nacional, pessoal, no contexto histórico nacional, o habeas corpus ele começa a aparecer, suas primeiras aparições lá na Constituição de 1824, né? Ele apareceu ali naquela Constituição de forma implícita, ele não vinha expressamente com o nome de habeas corpus aparecendo nessa carta, né? Nessa Constituição Federal de 1824, tá certo? A doutrina, né, diz que o habeas corpus aparece na Constituição de 1824 implicitamente, quando ela declara, ela garante, né, que é proibido prisões arbitrárias, tá certo? Então, nesse contexto aí, a doutrina vem nos dizer que o habeas corpus já estava ali, desde a Constituição de 1824, de forma implícita. Essa Constituição de 1824, né, lá do Brasil Império ainda, né, pessoal? Lá de Dom Pedro I, ainda, que outorgou essa Constituição Federal, ela foi outorgada por Dom Pedro I. Então, a doutrina nos traz que já nessa Constituição de 1824, o habeas corpus já se encontrava ali de forma implícita, né? Pois havia previsão de vedação às prisões arbitrárias, tá certo?
Agora, de forma explícita, o habeas corpus vem aparecer no nosso ordenamento jurídico já com este nome no Código de Processo Criminal de 1832. Lá no nosso Código de Processo Criminal do remoto ano de 1832, aí sim o habeas corpus vem aparecer de forma explícita, né? Especificamente lá no artigo 340, que tinha a sua redação, dizia que todo cidadão que entender que ele ou outro estava ali na iminência de sofrer uma prisão ou um constrangimento ilegal em sua liberdade, ele teria o direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Olha aí. Então, ele já vem aparecendo de forma expressa, né? Uma das suas primeiras aparições de forma expressa no Código de Processo Criminal de 1832. Agora, em uma Constituição Federal, qual foi a primeira Constituição Federal que nos trouxe expressamente o habeas corpus? Foi a Constituição Federal de 1891, pessoal. E a partir da Constituição Federal de 1891, todas as próximas constituições, elas já tiveram a previsão expressa, né, do habeas corpus. A Constituição de 1891, né, lá no artigo 72, ela já dizia: dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus já estava ali presente de forma expressa na Constituição ali de 1891. Lá ainda no Brasil República, após Marechal Deodoro da Fonseca proclamar a República do Brasil e invocar, né, uma constituinte, instaurar a constituinte ali, de onde foi elaborado a Constituição aí do Brasil República, a Constituição de 1891, a qual pela primeira vez trouxe expressamente o Instituto do Habeas Corpus em uma Constituição Federal brasileira, né, pessoal? E daí para frente, todas as próximas constituições, né, elas vêm trazendo de forma expressa o Instituto do Habeas Corpus, né? Na Constituição, pessoal, lá de 1934, tá? Com Getúlio Vargas no poder, né? Ainda com Getúlio Vargas no poder, aqui na Constituição de 1937, né, que instituiu ali o Estado Novo, também por Getúlio Vargas. Na Constituição de 1946, né, ali já no governo de Eurico Gaspar Dutra, né, na Constituição também de 1967, lá com o presidente Costa e Silva, né, durante o regime militar. E por último aqui, com a Constituição, né, a nossa atual Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Então, todas essas constituições federais, a partir daquela de 1891, trouxeram de forma expressa o Instituto do Habeas Corpus, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, feito essa passagem aí pelo quesito histórico, né, do habeas corpus, né, vamos agora falar das características do habeas corpus, né? O fundamento, né? Vamos começar aqui pelo fundamento. Eu fiz esse mnemônico aqui para vocês terem esse mapa mental, né? Aqui, ó. Fundamento do habeas corpus, ó. Fundamento, pessoal. O habeas corpus, ele tem o fundamento, conforme já dissemos, ó, lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 68. Então, é aqui que ele está fundamentado, constitucionalmente fundamentado, né? Que é lá onde eu mostrei para os senhores e senhoras, que diz que qualquer pessoa conceder-se habeas corpus, né, quando qualquer pessoa sofrer ou se sentir ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, aqui é o fundamento
do habeas corpus, tá certo? Qual que é o objeto do habeas corpus? O objeto do habeas corpus é a liberdade de locomoção. Olha aqui, ó, liberdade de locomoção. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó, tá vendo? Liberdade de locomoção, ó. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, aonde? Na sua liberdade de locomoção, tá certo? Tá falando aqui de outra coisa? Na sua liberdade de compra, de poder de compra, de direito do consumidor, no seu direito de imagem, no seu direito de domicílio? Não. O objeto do habeas corpus é simplesmente a liberdade de locomoção, tá certo, pessoal? Pessoal, o artigo 142 da Constituição Federal, ele vem nos trazer que não caberá habeas corpus em caso de punição disciplinar militar, tá certo? Porém, isso já foi pacificado de que esse não cabimento do habeas corpus, ele somente será em face do mérito, né? O que acontece? No militarismo existem prisões administrativas, tá certo? Então, essa prisão ela é uma punição disciplinar militar. E aí, já foi reconhecido que cabe sim habeas corpus, porém, não caberá em face do mérito, tá certo, pessoal? Vamos relembrar lá no direito administrativo quais são os atos administrativos? Ó, competência, não é isso? Que a gente aprende lá, ó, confiformob, ó, competência, finalidade, forma, perdoa a letra aí, viu? Forma, motivo e objeto. Não é isso, pessoal? Esses aqui não são os atos administrativos? Ó. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O motivo e o objeto é que se trata do mérito. Do mérito, tá certo? Da punição disciplinar militar. Então, quer dizer, se o habeas corpus estiver tratando de vício no motivo ou no objeto dessa punição disciplinar militar, ele não poderá ser conhecido pela autoridade judiciária, tá? Porque a própria Constituição Federal veda isso daqui. Porém, se o indivíduo impetrar um habeas corpus, ó, em face de vícios na competência, na finalidade ou na forma, ainda que seja uma punição disciplinar militar, o habeas corpus será conhecido pela autoridade judiciária, tá certo? Pessoal, as espécies, né, de habeas corpus, nós já citamos, né, nós já adiantamos ali anteriormente que o habeas corpus ele pode ser preventivo ou salvo-conduto, ou repressivo, né, ou liberatório, tá certo? Olha aqui, ó, quando ele diz que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, né, sempre que alguém sofrer, é sinal de que ele já está preso, ele já sofreu aquela violência. Então aqui ele vai impetrar um habeas corpus repressivo ou liberatório, né? Ele vai impetrar esse habeas corpus aqui para pleitear a liberação, a sua soltura, né? Ele já se encontra ao cárcere, tá certo? E se ele se achar ameaçado, é quando a violência ainda não aconteceu, né? E ele está se sentindo ameaçado de sofrer aí esta
violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Eu citei, inclusive, exemplos aí que a gente vê na televisão do indivíduo que impetra um habeas corpus preventivo, né, na tentativa de que quando acontecer, né, a sua prisão, ele já ter essa ordem de habeas corpus, né, para ele poder se resguardar. Tá certo? Pessoal, vamos falar agora da legitimidade. Legitimidade. Assunto muito importante agora. Anotem. É bom que vocês anotem tudo isso aqui, pessoal. Porque isso daqui, isso não cai em prova, não. Isso aqui despenca, tá certo? Vamos falar da legitimidade. Pessoal, o habeas corpus, ele é universal, tá? Qualquer pessoa, ele pode impetrar o habeas corpus. Ele pode impetrar habeas corpus no interesse próprio ou no interesse alheio. É universal, qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, é de uma forma ampla, pessoal. Eu não observo a idade dessa pessoa. Eu não observo, pessoal, a sanidade mental dessa pessoa. Uma pessoa qualquer, ela pode impetrar um habeas corpus, tá certo? Ela pode ser concedida também de ofício pelo juiz, tá? Caso o juiz ele tome conhecimento de que alguém está preso por uma ilegalidade ou abuso de poder, né? O juiz, sem mesmo ser provocado, o juiz ele pode conceder um habeas corpus de ofício, tá? Sem que, nesse caso, ninguém recorreu à autoridade judiciária, mas o juiz tomou conhecimento disso, ele pode sim conceder um habeas corpus de ofício, tá? O estrangeiro, pessoal, olha aqui, ó. Quando eu disse que qualquer pessoa é de forma ampla, olha aqui, ó. O estrangeiro, ele pode também impetrar um habeas corpus, né? Porém, existe uma ressalva, né? O STF já declarou, caso o estrangeiro queira impetrar um habeas corpus, ele deve utilizar o vernáculo. E o que vem a ser o vernáculo, pessoal? O vernáculo nada mais é do que a língua portuguesa, tá certo? A própria Constituição Federal também declara que a língua, né, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Então, quando um indivíduo ele é estrangeiro e ele deseja impetrar um habeas corpus, ele pode sim, com toda certeza. Porém, ele deve utilizar-se da língua brasileira para fazê-lo. A pessoa jurídica também, pessoal, ela possui a legitimidade ativa, né, para impetrar um habeas corpus, né? Nesse caso, ela tem legitimidade para impetrar um habeas corpus em defesa de uma pessoa física, né, pessoal? A pessoa jurídica, ela não se locomove. Nós vimos aqui, ó, que o habeas corpus, ele é concedido para proteger liberdade de locomoção, pessoal. Ó, liberdade de locomoção, ó, né? Não é isso? A pessoa jurídica, ela não se locomove. Então, nesse caso aqui, a pessoa jurídica tem legitimidade ativa simplesmente para defender um direito de um terceiro, de uma pessoa física. A pessoa jurídica ela não pode impetrar um habeas corpus em benefício próprio, porque a pessoa jurídica ela não se locomove, tá certo? Então ela vai impetrar um habeas corpus ali em defesa do seu diretor, em defesa do seu funcionário que está ali, que sofreu ou se sente ameaçado de sofrer uma liberdade ou coação na sua liberdade de locomoção, por um abuso ou ilegalidade. Tá certo? Vamos falar agora aqui, pessoal, da legitimidade passiva, né? O que vem a ser uma legitimidade passiva, né? Contra quem esse habeas corpus pode ser impetrado, né? Em desfavor de quem? Então, quer dizer, o habeas corpus ele vai poder ser impetrado em desfavor de qualquer autoridade pública, né? Geralmente será
em desfavor de uma autoridade pública, né, pessoal? Porque prisões, né, geralmente, como ele assegura o direito de locomoção, então a prisão geralmente será efetuada por uma autoridade pública, né, uma autoridade policial, tá certo? Na maioria das vezes será uma autoridade pública. Porém, né, o ordenamento jurídico nos traz também a previsão, a possibilidade, pelo menos em tese, de você impetrar em desfavor de um particular, né, que praticou a violência ou coação. E aí, pelo menos em tese, né, isso é possível. Não somente uma autoridade pública, mas também um particular. E a doutrina nos traz como exemplo, né, um hospital, vamos supor um hospital particular, né, que ele mantém ali o seu cliente, o seu paciente, né, ele restringe a sua liberdade de locomoção porque o cliente não pagou a conta do hospital, né? E nós sabemos que a Constituição Federal veda prisões por dívidas, né, a não ser aquela do responsável por prestação de alimentos, né? Então, se o indivíduo ali ele foi alvo de uma coação ou violência na sua liberdade de locomoção por uma ilegalidade ou abuso de poder, né? E foi uma ilegalidade. Ninguém pode ser preso por dívidas, né? E ele está mantido ali, ele foi restringido o direito dele de ir e vir. Então, ele pode impetrar um habeas corpus, né, em face desse particular, que é o hospital. Ó, a doutrina nos traz esse exemplo aí, pelo menos em tese. A natureza jurídica do habeas corpus é a natureza penal. Ele tem natureza jurídica penal, mesmo que ele possa ser utilizado, pessoal, no processo civil, tá? O habeas corpus ele também pode ser utilizado no processo civil, mas em qual ocasião no processo civil que o habeas corpus vai ser utilizado? Em face da prisão civil, porque no Código Civil também existe uma prisão por dívida, né? Que é a prisão ali do indivíduo, né, devedor de alimentos, né, que não pagou ali a pensão alimentícia, ele sofre uma prisão civil por dívida. É a única possibilidade de prisão por dívida aí no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Então, se o indivíduo for preso, for conduzido ao cárcere, né, e ele achar que ali houve uma ilegalidade ou abuso de poder na sua prisão, ele vai se utilizar do habeas corpus lá no direito civil, no processo civil, porém a natureza do habeas corpus continuará sendo de natureza penal, tá certo? E aqui algumas características muito importantes a respeito do habeas corpus, pessoal. Pessoal, o habeas corpus, a natureza dele, uma característica importante do habeas corpus é a informalidade. O habeas corpus, ele é informal, pessoal. Tanto é verdade que o habeas corpus ele não precisa de advogado. Você não precisa contratar um advogado para você impetrar um habeas corpus que seja conhecido pela autoridade judiciária. Nas escolas de direito existem aí os exemplos, né? Aqueles exemplos citados, que o habeas corpus ele pode ser escrito num papel de pão, né? Em qualquer papel, numa folha de caderno. O indivíduo ele escreve ali a próprio punho que ele está sendo ameaçado ou que ele já sofreu uma ameaça num papel de pão. E isso se concretiza muitas das vezes dentro de presídios, penitenciárias, presos, eles mesmos fazem o seu habeas corpus, né? É um instituto que a informalidade é uma premissa desse instituto do habeas corpus. O indivíduo ele pode escrever ali numa folha de caderno, num papel de pão que seja.
E esse papel, e esse documento, essa petição, ela vai ser conhecida pela autoridade judiciária, ela deve ser analisada pelo juiz, tá certo? Muitas das vezes os indivíduos que já estão no cárcere, eles impetram habeas corpus em favor de si próprio, tá? Eles escrevem ali em uma folha qualquer, né? Numa folha de caderno, que seja o que ele tiver ali, e endereça ao juiz da execução penal. E o juiz deve analisar aquele habeas corpus, né? É um instituto que não necessita de advogado. Ele só precisa de uma coisa. Existe uma exigência apenas ali para o habeas corpus. Olha aqui, ó. Ele deverá ser sempre assinado. Olha aqui, ó. Então, somente isso. O indivíduo escreve ali o seu documento de habeas corpus e ele deve assinar. Simplesmente isso que é exigido para o habeas corpus. Porque no ordenamento jurídico não se admite peças apócrifas. O que é uma peça apócrifa? É uma peça sem assinatura. Então, basicamente isso. O habeas corpus, a característica principal dele é a informalidade. Tá? Ele é informal, ele necessita apenas de assinatura. Está assinado, vai ser conhecido pela autoridade judiciária. E por fim, o habeas corpus, né? Ele é gratuito, tá certo? É um remédio constitucional que ele é gratuito. Tanto o habeas corpus, né? Como o habeas data. O habeas data também é um remédio constitucional, né? Não é objeto do nosso estudo aqui hoje, mas é bom que os senhores saibam, né? É bom um exemplo, né? Como o habeas corpus. O habeas corpus, ele assegura o seu direito de locomoção, né? O habeas data, ele vem para assegurar o seu acesso aos dados pessoais que se encontram ali em banco de dados públicos. Tá? Então, para isso é o habeas data. Eu me senti, eu sofri uma ilegalidade, eu sofri uma violência, eu sofri uma coação na minha liberdade de locomoção. Vou impetrar um habeas corpus, tá certo? Agora, eu solicitei uma informação a meu respeito a um órgão público e o órgão público me negou, teve a negativa daquela informação. Eu vou impetrar um habeas data em face daquele órgão público. Eu só fiz um paralelo ali, né, entre o habeas corpus e o habeas data, para vocês verem que o objeto, né, o objeto de cada remédio constitucional, eles mudam. O objeto de um é a liberdade de locomoção, enquanto o objeto do outro é o acesso à informação. Pessoal, após dizer isto, nós falamos só tudo sobre o habeas corpus, tá certo? Nós falamos só tudo sobre o habeas corpus. Então, façam as suas anotações, voltem o vídeo, caso seja necessário, tá certo? Estudem, revisem, porque isso cai em prova e essa matéria de remédios constitucionais é muito importante, tá certo? E para encerrar, pessoal, eu deixo aqui para vocês, né? Eu trouxe aqui para vocês uma frase, né, de Rui Barbosa, uma frase que eu acho muito interessante. Deixo aí para a reflexão dos senhores. Ó. A força do direito deve superar o direito da força. Tá ok? Então eu deixo essa frase aí para a reflexão dos senhores. Com isso, pessoal, nós encerramos, né, essa unidade didática, né, com o habeas corpus, essas duas aulas. Né? Tem a primeira que já está no canal, e agora com essa segunda aí a respeito do habeas corpus, nós falamos aí no que tange ao curso de formação de vigilantes, somente tudo a respeito dessa unidade didática, tá certo? Fechamos aí com o habeas corpus, né? Nessa unidade didática aí que são os princípios, os direitos e as garantias constitucionais, né? Na outra aula nós falamos de direito da inviolabilidade da correspondência, do princípio da inviolabilidade do domicílio, nós falamos do princípio da legalidade, né?
e encerramos agora com o remédio constitucional habeas corpus. Então, eu me despeço aqui, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos iniciar uma unidade didática nova, vamos falar sobre o código, sobre o direito penal, né? Matéria essa importantíssima também. E me despeço de vocês, né? O meu muito obrigado para quem assistiu a aula até o final. Tenho certeza de que quem assistiu essa explicação até o final, ele tem condições de acertar qualquer questão no que tange ao habeas corpus, né? E o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Força e honra sempre!